Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando aqui agora, deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 105 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos e vamos pra cima. Uma ótima terça-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Dia 4 de junho, né, seguimos aí com a data FIFA, alguns amistosos de seleção, tá? Mas sem muitas partidas, hoje tem o jogo do Inter, né, que a gente vai falar aí a influência desse jogo pra Sul-Americana, tá? O sorteio, novidades de mercado da bola e muito mais, certo? Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, ontem tivemos o sorteio da Sul-Americana e, cara, eu queria parabenizar o pessoal do meu timão que fez uma arte que desse para entender, porque a arte da própria Conmebol Sul-Americana, o Corinthians não postou nenhuma arte assim, tipo, do chaveamento, você não consegue entender o chaveamento. Ah, vai vir um playoff disso e disso, só que o playoff do Corinthians, por exemplo, já estava definido. Pedi até para o editor já colocar na tela aí, falando enquanto vocês vão analisando, né? O Corinthians já tem um adversário definido. Não vai esperar outro sorteio, outro jogo, né? Outro jogo, que é o jogo do Inter hoje, temos mais 2 rodadas, né? O Inter joga hoje e joga sábado. O Corinthians não espera. Então do Corinthians já pode aparecer Barcelona ou Red Bull Bragantino, né? Fica ali a opção. Então tá aí a tabela para vocês. Cara, um sorteio complicado pro Corinthians. Primeiro ponto é esse, sorteio complicado. O lado direito ali, tá com o Sport Tomaiapo, o Sport Ameliano, eu até confundo esses times novos, né? Cruzeiro, Independente Medellín e Lanús. E aí eles esperam os clubes ali do playoff D, E, C e F, beleza. Do lado de cá, temos o Fortaleza, tá esperando aí o playoff G. Corinthians, que espera o vencedor de Red Bull Bragantino e Barcelona. Temos o Belgrano, que espera o vencedor de Atlético Paranaense e São Lourenço. E o Racing lá embaixo. Então vamos supor um caminho para o Corinthians. Espera ali o vencedor de Barcelona e Bragantino. Pode ser o Bragantino, um time difícil. Se passar, tem o Fortaleza, que foi finalista da última Sul-Americana. Outro adversário difícil, inclusive foi quem eliminou o Corinthians no ano passado. Quartas de final complicado. A semi pode ser contra o Atlético Paranaense, né, que há 2 anos atrás estava jogando final de Libertadores, ou contra o Racing, que fez a melhor campanha da primeira fase. Então assim, não vai existir adversário fácil para o Corinthians. Em momento algum. Em momento algum. Um ponto que me deixa mais tranquilo, que me dá uma esperança, é o seguinte. O playoff vai acontecer na semana do dia 17 de julho, mês 7, e 24 de julho. Então tem mais de um mês até o playoff das oitavas, que vai ser esses jogos aí entre o Bragantino e o Barcelona de Guayaquil. As oitavas, só dia 14 e 21 de agosto. Então temos mais de 2 meses, até esse jogo, seja contra o Bragantino, seja contra o Barcelona. E aí eu volto até sendo repetitivo, né, naquilo que a gente vem debatendo durante a semana. Vencemos o Racing do Uruguai, o torcedor me perguntou, pô, John, agora o Corinthians é o favorito? Agora a gente tá forte na Sul-Americana? A minha resposta foi muito simples. Se trouxermos contratações pro time titular, jogador que chega para jogar, para agregar no time, aí beleza. Aí a gente chega forte na briga. Porque teremos 2 meses até essa partida, 1 mês ainda até a janela de transferências, né? Mas entre a abertura da janela e o primeiro jogo, 1 mês. Então você tem tempo de contratar, do cara treinar, de fazer outros jogos, até esse jogo contra o Barcelona ou contra o Bragantino. Tem tempo. E aí o time vai ganhando corpo, ganha confiança. A gente vai decidir sempre na arena. Isso é um ponto muito importante. Isso pode ser um divisor de águas para o Corinthians no mata-mata.
né? Só se a gente pegar o Racing na semi, que a gente não decide na arena. A gente vai decidir fora de casa. De resto, quem a gente pegar, a gente decide em casa. Você inverte a lógica do mata-mata que a gente teve no ano passado. Certo? Então, assim, é muito cedo ainda para fazer projeções, tá? Vamos aguardar hoje. Temos o jogo do Internacional contra o Real Tomayapo, né? Por isso que eu até confundi ali com o Abeliano, mas é o Inter contra o Tomayapo hoje. Beleza? Já teremos algumas definições ali de playoff. No sábado, o Inter pega o Delfim. E aí vai ser o último jogo, né, da fase de grupos. E aí teremos todos os playoffs definidos e a tabela completa, tá, desse mata-mata da Sul-Americana. Quem vai esperar qual adversário, isso e aquilo e tudo mais, tá? Então quero saber a opinião de vocês sobre esse sorteio. É aquilo, o time que quer ser campeão não dá pra ficar escolhendo adversário. Ah, mas queria esse, queria aquele. Tem que chegar, jogar e ganhar, não importa o adversário, tá? Então, Corinthians tem tempo, tem que se reforçar e a gente torce aí por um desfecho positivo para nossa equipe dentro da Sul-Americana. Bom, família, agora algumas novidades, né, de mercado da bola, nada muito empolgante, mas o John sempre traz aqui para vocês. Primeiro ponto sobre o Daverson, né, que eu venho falando aqui, informação que eu tenho que não existe negociação, não tem nada e tal. Ontem, mais uma vez, né, o presidente do Cuiabá dando entrevistas, falando aí sobre o atleta e tudo mais, ele falou o seguinte, ó: não tivemos nenhuma proposta para o Daverson. Alguns clubes me ligaram. Cruzeiro e Vasco me ligaram na semana retrasada. Apenas sondagem, nada oficial. Ou seja, não tivemos nada do Corinthians. Corinthians não abriu negociação, Corinthians não ligou pro Daverson, não ligou pro presidente do Cuiabá, não ligou pro empresário do Daverson, nada. A única coisa que existiu foi, ele foi oferecido ao Corinthians, o Antônio Oliveira falou, ó, sou a favor, se tiver a possibilidade pode trazer, que eu gosto do futebol do Daverson. A diretoria falou, ó, não tem chance, sem condições de trazer o Daverson. Beleza, acabou, a conversa acabou aí. Não teve isso que, não, o Antônio Oliveira tá insistindo para trazer o Daverson. A diretoria tá querendo o Daverson. Não. E mais, quem teve interesse e ligou pro Cuiabá foi o próprio Cruzeiro e o Vasco. E aí, tivemos mais uma atualização, né? Mais uma atualização aí sobre a situação do Daverson. Ele foi reintegrado ao elenco do Cuiabá. Né, depois de estar afastado e tudo mais, tá de saída, vai rescindir. Aí o Cuiabá tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro, 5 derrotas, né, então o total é de 0 pontos. Nos 5 jogos não fez gol, não fez nenhum gol dentro do campeonato e tomou 11. Tá com saldo de 11 negativo. Aí é aquela hora que bate o desespero. Aí o presidente chegou e falou, Daverson, vai ser reintegrado, a gente tá precisando e tal. Aí muda a conversa. Por quê? Porque o time tá desesperado. O time não começou bem. E se não acertar agora, a chance de ser rebaixado é altíssima. Porque se você não tem um início bom, você vai sofrer o resto do campeonato. A gente já viu esse filme diversas vezes, né? A própria situação do Corinthians. O Corinthians, em 7 jogos, só fez gol em uma partida. Isso também é grave. Muito grave. Por isso que a gente pede contratação de atacante. Por isso que a gente pede contratações, tá? Então a situação do Daverson resolvida, vai jogar pelo Cuiabá e não tem chances de vir para o Corinthians. Certo, família? Seguimos com as novidades. Bom, o pessoal do Portal Gol, né, publicou ontem, inclusive o Thiago Fernandes faz um excelente trabalho, né, nessa cobertura aí e tudo mais, de que o Atlético Mineiro entrou em contato com o Corinthians para contratar o volante Fausto Vera. E aí vamos a algumas informações, alguns motivos desse interesse do Atlético Mineiro em cima do Fausto Vera. O Fausto Vera jogou no Argentino Júnior e tal, cria da base de lá, veio pro Corinthians, beleza. Quem foi um dos treinadores do Fausto Vera no Argentino Júnior? O Diego Milito, que a gente enfrentou na Libertadores 2023, a gente enfrentou o Milito, né? Aí ele saiu do Argentino Júnior, veio pro Galo, enfrentou o Corinthians aqui, beleza, seguiu, ok.
chegou na diretoria do Galo, ó, tô precisando de um volante, assim, assim, assado. Se tiver possibilidade do Fausto Vera, pode trazer. Já trabalhei com ele, conheço o jogador, traz, que aqui vai funcionar. O Galo entrou em contato com o Corinthians, beleza. O Corinthians falou, ó, a gente pagou na época 8 milhões de dólares e não vende por menos disso. O Corinthians não vai tomar prejuízo no Fausto Vera nesse momento, né? Se for para negociar o atleta agora, tem que ser pelo valor que pagamos. Vai dar aí um pouco mais de 40 milhões de reais. Chegou nessa conversa, o Corinthians falou, ó, o preço base é isso daqui. A partir disso a gente vai negociar. Aí o Atlético Mineiro recuou. Aí o Atlético ficou meio assim, aí coçou a cabeça, não sei, vou ver lá, vou conversar direitinho. O Atlético tava achando que ia bater aqui na porta do Corinthians. Ô, Augusto Melo, o seguinte, tem o Fausto Vera que não tá jogando aí, a gente queria contratar e tal, o nosso treinador pediu, achou que o Corinthians ia pedir 4 milhões de dólares, 5, que ia dar ali 20, 25 milhões de reais. Aí eles ia comprar. Quando o Corinthians pediu os 40 milhões de reais que a gente pagou, 8 milhões de dólares, aí o Galo recuou, tá? Então o Galo teve interesse, o interesse ainda existe, só que eles não querem pagar o valor que o Corinthians pagou ao Argentino Júnior. Tá? Então, por enquanto, a negociação está congelada, tá? O Fausto Vera segue no Corinthians, é aquilo. Poderíamos ter uma negociação, uma conversa ali para evoluir, né, para um negócio, para um contrato definitivo para o Galo, mas o Galo não está disposto a essa negociação, a pagar, né, o valor que ele foi contratado pelo Corinthians. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Família, ontem, né, tivemos aí a informação que o zagueiro Lianco, brasileiro, um zagueiro que saiu cedo aqui de São Paulo, né, criado à base do São Paulo, foi para o futebol italiano, teve uma sequência no futebol italiano e aí foi para a Premier League, a Liga da Inglaterra. Né? Teve pouca sequência na Inglaterra, ele tem quase 50 jogos no futebol inglês, e aí nessa última temporada foi emprestado ao Al-Garrafa, certo? O Al-Garrafa queria que ele continuasse lá, né? Queria renovar o contrato dele, ele fez um contrato de empréstimo, eles queriam comprá-lo em definitivo, 4 milhões e meio de euros, vai dar em torno aí de 20, 25 milhões de reais. Só que o Lianco falou, eu não quero ficar aqui. Não quero ficar aqui, nem adianta fazer a proposta lá para o Southampton que eu não vou assinar. Eu tenho um contrato com eles, quero outro clube. Só que o Southampton, que é o clube dele na Inglaterra, não quer emprestá-lo novamente. Ele tem mais um ano de contrato lá, né, até junho de 2025. Então se empresta ele por um ano, quando acabar o empréstimo o cara tá livre no mercado. Então o Southampton já viu. Se eu não negociar agora, eu vou perder o cara de graça. Então tá nesse meio termo. Ele quer sair do clube, já viu que não vai ter espaço, o clube quer negociar, só que o clube quer ganhar também, tá? Então assim, o Corinthians teve interesse nele no começo do ano, né? Tivemos aí algumas conversas e tal, acabou não fluindo, o Al-Garrafa pagou mais, tinha mais interesse e tudo mais, a negociação fluiu para lá, não fluiu para cá, só que novamente temos a possibilidade. É um zagueiro de 27 anos, né? Experiente, de boa estatura, 1,88, né, um zagueiro alto, também técnico, cara, seria um bom nome, tá? O Corinthians ainda busca um zagueiro no mercado, tá? Seria um nome interessante. Qual que é a questão? A parte financeira. Não dá para o Corinthians chegar e falar, oi, tudo bem, tô aqui, vem para cá. Não existe, tá? A gente acabou de falar da questão do Fausto Vera, que tem que pagar, né? É a mesma situação que está acontecendo lá com o Lianco. Quem quiser tirar o jogador de lá, tem que pagar. Ele tem interesse em retornar ao futebol brasileiro, mas tem que achar um clube que pague o valor que o Southampton aceita, né? Não sei se eles vão aceitar uma proposta nessa casa aí de 20, 25 milhões de reais, mas é o preço base, né? Caso alguém queira tirar aí o atleta do clube inglês. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês. É um nome que está no radar, mas não acho que seja a prioridade do Corinthians, tá? Só para a gente entender aí a situação, muitos torcedores me perguntaram, né? Então o John tá explicando aí como
o Lianco poderia vir jogar no Corinthians, né? Qual que é a situação real dele, quais são os caminhos que ele poderia seguir. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!